Gente, eu ainda tô em choque com o que aconteceu no final de semana. Minha tia, aquela pessoa da família que sempre foi super reservada, me chamou pra almoçar. E no meio da conversa, ela soltou a coisa mais absurda que eu já ouvi na minha vida. Quando ela começou a explicar o contexto, tudo ficou ainda pior, não é nada criminoso, nada violento, mas é tão surpreendente, tão inesperado, que eu fiquei literalmente de boca aberta. E o pior, essa história envolve mentiras que duraram mais de 20 anos e afetaram a família inteira sem ninguém saber. Ela me ligou na sexta. Podemos almoçar juntas no sábado? Só nós duas. Preciso desabafar. Achei estranho porque minha tia não é de pedir para conversar assim, mas topei na hora. Marquei num restaurante tranquilo e fui sem imaginar o que estava por vir. Mas antes de continuar, me diz de onde você me assiste e se inscreve para fortalecer o canal. Quando sentamos, ela pediu logo um vinho. E olha, minha tia não bebe, já fiquei com o pé atrás. Ela tomou um gole, respirou fundo e disse: Você precisa saber de uma coisa antes que eu conte pro resto da família. E você vai entender o porquê. Meu coração disparou. Tia, o que aconteceu? Tá tudo bem? Ela sorriu de um jeito triste. Tá tudo bem agora. Mas não esteve por muito tempo. E continuou. Você sabe que eu e seu tio estamos juntos há 25 anos, né? Sei, claro. Pois é. Mas o que ninguém sabe é que eu quase terminei com ele 3 vezes. E uma dessas vezes, eu fiquei separada dele por 6 meses. Eu arregalei os olhos. Como assim? Quando foi isso? Há 20 anos, ela respondeu calmamente. E ninguém ficou sabendo porque a gente fingiu que estava tudo normal. E foi nesse momento que eu percebi que ela estava escondendo algo muito maior. Ela me contou que há 20 anos descobriu que meu tio tinha mentido sobre uma coisa muito séria. Ele tinha perdido o emprego e não contou para ela. Ficou 6 meses fingindo que ia trabalhar todo dia, saindo de casa de terno, voltando no horário normal. Mas, na verdade, ele passava o dia procurando emprego ou sentado em algum café. Quando eu descobri, ela disse com a voz tremendo: Eu surte completamente. Não pela perda do emprego, mas pela mentira. Ele me olhava nos olhos todo dia e mentia. Pagava as contas com o dinheiro da rescisão e fingia que estava tudo normal. Ela pegou meu braço por cima da mesa e continuou. Eu fiquei tão magoada que terminei com ele na hora. Peguei minhas coisas e fui morar com uma amiga. Falei que não voltava mais. E aí? O que aconteceu? Aí vem a parte que ninguém sabe, ela falou, tomando mais um gole de vinho. Quando eu saí de casa, eu não contei para a família que a gente tinha terminado. Falei que ia passar uns dias na casa da minha amiga porque ela estava precisando de companhia. E ele também não contou para ninguém, mas o pior ainda estava por vir. Durante esses 6 meses, a gente se encontrava em almoços de família, festas, aniversários e fingia que estava tudo perfeito. A gente chegava junto, saía junto, sorria nas fotos, mas em casa não estava morando junto. Eu fiquei pasma. Mas por quê? Por que vocês não contaram? Porque nós dois tínhamos vergonha. Ela admitiu. Vergonha de admitir que o casamento tinha dado errado. Vergonha do julgamento da família. Vergonha de ouvir eu avisei. Vocês casaram muito rápido. Essas coisas que todo mundo fala quando um casal se separa. Ela continuou. Então, a gente manteve a farsa. Eu ia nos eventos, fingia que estava tudo bem, voltava para casa da minha amiga. Ele fazia o mesmo. E ninguém desconfiou de nada. E como vocês voltaram? Ela sorriu pela primeira vez. Ah, isso foi meio por acaso. Um dia, 3 meses depois da separação, a gente estava no aniversário da sua avó. Ele foi até mim e disse: A gente precisa conversar de verdade, não aguento mais fingir. E eu concordei. Nesse momento, tudo começou a fazer sentido. A gente saiu daquela festa e foi para um parque. Sentou num banco e conversou por horas. Ele me pediu desculpas 1000 vezes. Explicou o medo que teve de me contar sobre o desemprego, o quanto se arrependeu de mentir. E eu também pedi desculpas. Desculpas por quê? Perguntei. Por ter sido orgulhosa demais. Por não ter dado espaço para ele me contar a verdade desde o começo. Porque se eu parasse para pensar, eu percebia que ele tinha medo de me decepcionar. E ao invés de acolher, eu terminei tudo e fui embora. Ela limpou uma lágrima e continuou. Naquele dia, a gente decidiu recomeçar, mas de verdade dessa vez. Com honestidade, com diálogo, sem mentiras, e foi o melhor que a gente fez. Mas vocês voltaram a morar juntos e ninguém percebeu? Exato. Ela riu. Porque todo mundo achava que a gente já morava junto. Foi só eu voltar com as malas e pronto. Ninguém fez pergunta nenhuma.
Gente, quando ela terminou de contar, eu fiquei sem palavras. 20 anos. 20 anos guardando esse segredo, fingindo que nunca tinha acontecido nada. E por que você tá me contando agora? Perguntei. Porque eu decidi que vou contar para a família toda no Natal. Vou reunir todo mundo e explicar o que aconteceu. Porque eu percebi que carregar segredo não faz bem. E também porque eu quero que as pessoas saibam que casamento não é perfeito. Que todo mundo briga, todo mundo erra, e tá tudo bem. Ela segurou minha mão e disse: Eu queria que você soubesse primeiro porque você é a pessoa mais sensata da família. E eu sei que você vai me apoiar quando eu contar para os outros. E pode ter certeza que eu vou. Porque minha tia não é covarde. Ela foi humana. Errou sim, mas também teve coragem de recomeçar. E agora tá tendo coragem de contar a verdade. Olha, essa história me ensinou algo valioso. Não existe relacionamento perfeito. Existe relacionamento real. Com erros, com brigas, com separações até. Mas o que importa é se vocês conseguem conversar de verdade e reconstruir. Se você está passando por alguma dificuldade no relacionamento, saiba que não é o fim do mundo. Às vezes, é só o começo de algo mais honesto. Se cuida, conversa com quem você ama e até o próximo vídeo.